Evangelho do Dia, com o Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia. Hoje, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos, e muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e de Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Jesus, vendo os espíritos maus, caíam aos seus pés gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, nesse sentido, a liturgia hoje nos ensina a fidelidade a Deus na pessoa do Cristo Senhor e no seu exemplo de amor ao próximo, sem temer os obstáculos e os que por um espírito mau buscam atravancar o caminho das boas ações. E esse evangelho hoje apresenta Jesus à beira do mar, em retiro com seus discípulos. Porém, seu retiro é logo interrompido pela multidão que acorre a ele, uma multidão que vai ao seu encontro porque ouviu falar das curas, dos milagres promovidos por ele. Não é uma multidão que quer ser discípula dele. A maioria que vai até ele, nesta multidão, quer algo para si. Deseja, claro, obter benefícios próprios para sanar suas necessidades particulares. Isso nos leva à seguinte pergunta: será que essa multidão de gente hoje que se diz cristã está disposta a ser discípula de Jesus? Será que todos os que vão à igreja querem de fato seguir Jesus na radicalidade do Evangelho? Sabemos que não. São poucos os que se dispõem a segui-lo, fazendo renúncias em prol da vida de tantos outros. Jesus sabe disso, mas mesmo assim não abandona essa multidão e continua a atendê-la, buscando meios que facilitem o acesso a ele. No texto hoje que nós acabamos de ouvir, ele pede uma barca para poder se afastar um pouco e assim vê-los melhor e poder orientá-los. Sua atitude é de acolhimento de todos, mesmo sabendo que no meio daquela multidão havia pessoas de espíritos maus, que estavam ali apenas para intimidá-lo, ameaçá-lo, dizendo que iriam contar quem ele era. Contar quem era ele, naquele momento, significava obstruir um caminho de libertação que vinha sendo construído. Seria dificultar sua ação, pois despertaria ainda mais a ira das autoridades, que se sentiriam ameaçadas por ações dele e iriam procurar uma forma de impedi-lo de agir. Por isso Jesus queria continuar sua missão ajudando aquela multidão que estava como ovelha sem pastor. Por essa razão, quando aqueles de espíritos maus se aproximavam gritando: "Tu és o Filho de Deus", Jesus severamente ordenava que calassem a boca, que não dissessem quem ele era. O tempo iria dizer quem ele era por meio de suas ações e não pela boca de quem não merecia credibilidade. Ainda hoje não são poucas as pessoas de espíritos maus que estão na igreja por serem discípulas de Jesus, mas por querer atrapalhar a missão daqueles que procuram dar continuidade à missão de Jesus. Também não são poucos os que procuram Deus e as igrejas para obterem benefício próprio. Que esta palavra nos ajude e inspire a cada dia a anunciar o verdadeiro Verbo encarnado, a pessoa do Cristo, o Senhor. Assim seja. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Aldive.